Então, olha só, ISO automático. O que é o ISO automático? O ISO automático é o processo de automatização apenas do ISO. Quando você fotografa com a câmera no modo automático, a câmera assume o controle de todos os parâmetros, né? Ela assume da velocidade, da abertura e do ISO, com base na fotometria. Ela mede, ela faz a fotometria e ela define cada parâmetro ali. Quando você fotografa em prioridade de abertura, a câmera define a velocidade. Você define a abertura, a câmera a velocidade. E quando você fotografa em prioridade de abertura, você define a abertura e a câmera a velocidade. Então, quando você fotografa no ISO automático, né, você pode tanto usar as prioridades de abertura ou velocidade ou usar o modo manual. E aí você tem um controle maior sobre os parâmetros, enquanto o ISO fica aí com a câmera, tá bom? Eu, como sempre, tenho aqui a minha colinha, tá, pessoal? Para mim não perder aí a sequência a sequência, né, de assuntos, né? Aí eu vou comentando aí com vocês, ou lendo e fazendo os comentários, né? E passando aí todo o conteúdo para vocês, tá bom? Então eu vou pegar aqui. Então, olha só, o ISO automático, também conhecido como ISO alto, é um recurso que faz com que a câmera altere automaticamente o valor de ISO de acordo com a exposição definida nos parâmetros velocidade e abertura. Então, né, como eu acabei de explicar, a câmera com base no fotômetro, né, fotômetro no centro ali, e com base no que você colocou de abertura e de velocidade, que é o que você tem o controle, ela vai fazer o controle do ISO, tá? Ela aumenta ou diminui o ISO para manter o fotômetro no centro, tá? Aqui embaixo, na imagem que vocês estão vendo de mim, tem o símbolo de um fotômetro e o centro está em verde. Pera aí, galera, deixa eu ver se eu coloquei essa imagem, que agora até bateu a dúvida. Ah, tá aqui sim. Então, com base no fotômetro no meio, ela altera o ISO, ela sobe ou ela desce aquele ISO, de acordo com a velocidade e a abertura que você configurou ali naquele momento, tá bom? O ISO automático se assemelha em alguns aspectos aos modos de prioridade, onde a câmera assume automaticamente uma das variáveis de exposição para manter a fotometria. Eu vou, como sempre, né, abrir uma sequência de slides aqui para explicar melhor para vocês esse tema, tá bom? Em ISO automático, nós controlamos a velocidade e a abertura. Então, aqui demarcado em vermelho, né, pessoal, tem a velocidade e a abertura, e nós controlamos esses dois parâmetros, tá? A câmera controla automaticamente o ISO e a fotometria se mantém constante. Então, como eu disse, o fotômetro ele vai se manter centralizado, tá? E o ISO vai sempre ficar alternando para cima e para baixo, dependendo da luz. Porém, existem algumas diferenças consideráveis entre os modos de prioridade e o ISO alto. Então, existe, na verdade, duas grandes diferenças, tá? Entre os modos de prioridade, né? Que é prioridade... Desculpa, pessoal. Prioridade de abertura e prioridade de velocidade, que nós abordamos aí nas duas lives passadas, e o ISO automático, tá? E quais são essas duas diferenças? Diferença número 1. Podemos usar o ISO automático em modo manual e termos o controle sobre as duas variáveis mais críticas da fotografia, que são velocidade e abertura. Então, quando você está usando um modo de prioridade, por exemplo, você está usando o modo prioridade de abertura porque você quer ter o controle sobre o desfoque de fundo.
Então você coloca lá uma determinada abertura, né? E você coloca lá você, por exemplo, você está num parque fotografando ali, final de tarde, você quer um fundo desfocado, você coloca 2.8 na câmera e começa a fotografar e a luz vai caindo. E no modo de prioridade de abertura, a câmera vai ajustando a velocidade, né? E a luz vai caindo e você não percebe, e aquela velocidade vai baixando, até chegar a um ponto que ela começa a tremer a fotografia e você pode, às vezes, não perceber aqui no visor, porque a imagem é muito pequena. Então, nos modos de prioridade, tanto de abertura quanto de velocidade, você tem o controle sobre um dos parâmetros, né? Uma das variáveis. E a outra a câmera assume. Agora, no ISO automático, você tem controle sobre as duas. Então, você está lá fotografando, né? Final de tarde, você botou f2.8. ISO, f2.8, velocidade de 125. E o ISO, a câmera vai trabalhando para você. Você não vai correr o risco da luz ir diminuindo, e a sua foto tremer porque baixou muito a velocidade. Então você tem o controle sobre os dois parâmetros, sobre velocidade e sobre abertura, né? Que é diferente dos modos de prioridade. E a segunda grande diferença é que você pode usar o ISO alto nos modos de prioridade. Então olha só que legal. Você está, muitas vezes, em prioridade de abertura, vamos supor, em f2.8, fotografando no final de tarde, e aí a câmera ela vai estar alterando ali a velocidade, né? Porque você está na prioridade de abertura. E aí a luz vai caindo, ela vai diminuindo. Só que e o ISO vai estar fixo. Só que você pode também colocar junto com esse modo o ISO automático. Então a câmera vai trabalhar o ISO e a velocidade, enquanto você trabalha a abertura. E se você estiver em prioridade de velocidade, a câmera vai trabalhar a abertura e o ISO em conjunto. Então ela vai ter uma gama, um espaço maior para trabalhar ali aquela tolerância de fotometria, se você usar aí o ISO automático junto com alguns, né, dos modos aí de prioridade, tá bom?